Olá, sejam bem-vindos ao canal GeoAtuais. No vídeo de hoje vamos falar sobre a estratégica conquista russa da cidade de Kurakovo, ocorrida no início deste mês. Com uma análise detalhada e vídeos que ilustram os combates, vamos mergulhar nessa história para entender o contexto desse evento, suas motivações e, sobretudo, compreender por que ele é tão significativo para o futuro da guerra na região de Donetsk. Então, bora para o vídeo. Para compreender os motivos que levaram a Rússia a almejar tanto a conquista de Kurakovo, bem como os acontecimentos que culminaram nessa captura, é necessário retornar aos meses de agosto e setembro do ano passado. Durante esse período, as forças russas, após avançarem em direção à cidade de Pokrovsk, iniciaram um processo de reagrupamento ao norte, sul e leste de Kurakovo, para cercar as tropas ucranianas que ainda mantinham posições defensivas na cidade. Entretanto, os combates logo se intensificaram nas cidades vizinhas, como Ukrainsk, localizada a cerca de 15 quilômetros ao norte de Kurakovo, além de Hirnik e Selidov. As manobras táticas russas, apoiadas por unidades de artilharia pesada e ataques aéreos precisos, começaram a pressionar as defesas ucranianas. O uso coordenado de mísseis guiados e bombardeiros desempenhou um papel crítico ao destruir posições estratégicas, como armazéns de munições, centros logísticos e rotas de transporte essenciais. Simultaneamente, bombardeios de longa distância com artilharia autopropulsada intensificaram os danos nas linhas de abastecimento ucranianas, comprometendo gravemente a logística. As estradas cruciais na região, particularmente ao sul, tornaram-se intransitáveis devido aos constantes ataques. Os comboios de suprimentos ucranianos frequentemente enfrentavam emboscadas ou eram alvejados por drones de ataque russos que monitoravam e identificavam alvos em tempo real. Isso dificultou não apenas o transporte de equipamentos e munições, mas também a evacuação de feridos, tornando o cerco cada vez mais eficaz. No dia 16 de outubro, as forças russas ocuparam a aldeia de Ostrivsky, estrategicamente localizada na margem oriental do reservatório de Kurakovo. Esse movimento ampliou a pressão sobre a cidade e intensificou as preocupações com o cerco. Durante o mês de outubro, ataques simultâneos foram lançados em múltiplas frentes. No norte, partindo de Hirnik, o avanço russo foi apoiado por ataques de helicópteros Ka-52, que forneceram suporte aéreo de proximidade para as tropas terrestres. No leste, o avanço foi a partir de Krasnohorivka, contou com artilharia de saturação, utilizando lançadores de foguetes múltiplos como BM-21 Grad. Já no sul, em direção a Vuhledar, bombardeios constantes isolaram pequenas guarnições ucranianas, forçando-as a recuar ou se entrincheirar sob condições precárias. A captura de Hirnik, em 29 de outubro, foi um marco importante. A partir dessa posição, os russos conseguiram ampliar seu alcance, atacando Kurahivka ao sul e avançando para Novoselidivka a oeste. O progresso foi facilitado pelo uso de blindados e sistemas de guerra eletrônica que neutralizaram comunicações ucranianas em áreas críticas. Ao mesmo tempo, Kurakovo tornou-se alvo de ataques aéreos mais frequentes, com bombardeiros estratégicos realizando missões de alta precisão para destruir defesas antiaéreas e postos de comando. No início de novembro, cerca de 1.000 civis permaneciam em Kurakovo, enfrentando condições extremas. Bombardeios incessantes destruíram instalações de infraestrutura essencial, incluindo hospitais, estações de energia e redes de abastecimento de água. A artilharia pesada, combinada com ataques aéreos coordenados, reduziu a maior parte da cidade a escombros. Caças Su-35, equipados com mísseis ar-terra guiados, realizaram ataques a edifícios estratégicos, enquanto drones kamikaze como os Lancets destruíram dezenas de veículos blindados ucranianos. Com as forças russas a menos de 3 quilômetros do centro da cidade, o cerco começou a se fechar de forma irreversível e no dia 11 de novembro, a destruição da barragem do reservatório de Kurakovo, próxima à aldeia de Stary Terny,
teve um impacto devastador. A liberação de água inundou partes das vilas próximas, complicando ainda mais a situação para as forças ucranianas. A barragem havia sido um ponto estratégico de defesa, e sua perda foi crítica para o exército ucraniano. A partir de então, as forças russas aumentaram o uso de artilharia termobárica para devastar posições fortificadas e criar brechas para a infantaria. Em 7 de dezembro, as forças russas consolidaram o controle da margem norte do reservatório de Kurakhove, incluindo áreas próximas a Stary Terny. Com a distância entre as posições avançadas russas ao norte e ao sul de Kurakhove reduzida a menos de 10 quilômetros, o cerco tornou-se praticamente inevitável. As tropas russas usaram manobras de pinça, enquanto ataques de artilharia contínuos obrigaram os defensores ucranianos a recuar para o centro da cidade. E com isso, combates de rua extremamente intensos começaram, com as forças de ambos os lados sofrendo pesadas perdas. No dia 13 de dezembro, as forças ucranianas perderam o controle sobre Uspenivka e assentamentos vizinhos após um grande assalto realizado pelas tropas russas. Durante essa operação, um pelotão de 16 soldados ucranianos foi cercado e, sem alternativas viáveis, optaram por se render ao exército russo. Vasily Krakhmal, em nome do pelotão, relatou como o rápido avanço das tropas russas, com ataques coordenados e apoio aéreo, os pegou desprevenidos. A superioridade numérica e o fogo constante tornaram qualquer resistência impossível. Em um cenário de desespero, onde estavam em número muito inferior e com escassos recursos, a única escolha viável foi a rendição para preservar suas vidas. Krakhmal acrescentou que a decisão foi influenciada também pela falta de apoio adequado das altas esferas militares ucranianas, que enviaram poucas armas e provisões para sustentar a defesa. Essa negligência deixou os soldados em uma situação crítica, sem opções para continuar a luta. A rendição foi vista por eles como a única forma de garantir a sobrevivência, o que, felizmente, possibilitou o retorno seguro para suas famílias, evitando o pior desfecho possível. Em 14 de dezembro, as forças russas intensificaram suas operações dentro de Kurakovo, alcançando avanços significativos na parte ocidental da cidade. Um marco simbólico foi a chegada ao prédio da administração municipal, onde a bandeira russa foi içada, representando a consolidação do controle naquela área. Por volta de 21 de dezembro, quase todas as áreas urbanas de Kurakovo estavam sob controle russo, exceto pela resistente área industrial ao redor da central elétrica de Kurakhove. Essa região, estrategicamente vital, tornou-se o último reduto das forças ucranianas na cidade, com intensa luta concentrada em torno da usina e de suas instalações adjacentes. Nas semanas seguintes, os combates russos se deslocaram para a área industrial. Em 28 de dezembro, as tropas russas alcançaram os arredores orientais da usina, utilizando táticas coordenadas que incluíram bombardeios de artilharia pesada e ataques de blindados. O avanço foi meticuloso devido à forte resistência ucraniana e ao uso de minas terrestres nas proximidades. Apesar disso, no final de dezembro, as forças ucranianas foram completamente expulsas da área industrial e recuaram para a vila de Dashny, marcando o colapso de suas linhas de defesa na cidade. O golpe final veio em 6 de janeiro de 2025, quando o Ministério da Defesa da Rússia anunciou oficialmente a captura total de Kurakhove. Em um comunicado divulgado no Telegram, o Ministério informou que o Grupo de Tropas Sul havia estabelecido controle completo sobre a cidade após meses de intensos combates. De acordo com o relatório, as forças ucranianas sofreram perdas devastadoras na defesa de Kurakhove. Mais de 12 mil soldados ucranianos foram mortos ou feridos ao longo da campanha, enquanto cerca de 3 mil unidades de equipamento militar, incluindo 40 tanques e veículos blindados, foram destruídos. Após a captura da cidade, as forças russas iniciaram operações de desminagem e eliminação de bolsões remanescentes de resistência ucraniana. Vídeos divulgados pelo Ministério da Defesa russo mostraram tropas vasculhando as ruas da cidade em busca de minas explosivas e combatentes escondidos. Kurakhove possui uma importância econômica e militar significativa na região de Donetsk.
A cidade é um centro econômico vital, com infraestrutura de energia de alto valor, incluindo a usina elétrica de Kurakhove, que fornece energia para vastas áreas do leste ucraniano. Além disso, Kurakhove está localizada próximo ao reservatório de mesmo nome, que representa um recurso estratégico tanto para controle de água quanto para operações militares na área. Do ponto de vista militar, Kurakhove desempenha um papel crucial na configuração do conflito. A cidade está situada em um gargalo estratégico próximo às linhas defensivas orientais do Oblast de Zaporizhia, tornando-a um ponto de partida ideal para futuros avanços russos. O controle de Kurakhove abre a possibilidade de flanquear essas defesas e pressionar diretamente Pokrovsk, localizada a 40 quilômetros ao norte. Essa movimentação, embora anteriormente despriorizada em favor de objetivos mais ao sul, agora representa uma ameaça direta às linhas ucranianas na região.